Olá pessoal, continuando aqui a análise de dados com Excel, a gente está no tópico de estatística descritiva, vendo medidas estatísticas. Lembrando que pegamos aqui uma base de dados da Kaggle relacionada à felicidade, score de felicidade. A gente fez algumas alterações nessa base de dados, então você vê os vídeos anteriores, não é? E vimos aqui a primeira parte de tabelas de frequências e também medidas de centro. Agora a gente vai ver medidas de variação e eu selecionei essas três medidas: desvio padrão, coeficiente de variação e variância. Ok? Então a ideia é essa: fazer uma descrição dos dados com a estatística descritiva, e vimos aí média no vídeo anterior, né? E mediana, e principalmente assim, separando também de acordo com variáveis categóricas. Lembrando que eu preparei na base de dados uma variável categórica que seria a felicidade, né? Esse índice eu dividi em três categorias: alta, média e baixa, mas também tem a variável região, né? Que também vimos esses indicadores, a média, de acordo com essas categorias. E agora a gente vai falar de coeficiente de variação. E é interessante porque a medida de centro que a gente viu, a média, ela, tudo bem, a gente tem essa medida de centro, mas na estatística a gente tem uma variação em torno dessa medida de centro, e é isso que a gente precisa analisar. Por exemplo, a gente tem a medida de centro, a média, mas como que ficam as outras medidas em torno dessa média, né? Então, o desvio padrão, ele é muito utilizado porque, se a gente pensar, né, cada medida que a gente tem, a gente pode comparar com a média e somando esses desvios a partir da média aí, ó, levando ao quadrado, né? No fundo, a gente vai ter uma média de variações a partir desse valor médio, né? Então, o desvio padrão é isso: a gente soma e divide pelo número de pontos menos um, e, e aí tira a raiz, né, o desvio padrão. A variância vai ser, então, o desvio padrão ao quadrado, né? O desvio padrão sendo o S, a variância é o S ao quadrado. E também é muito comum a gente querer comparar qual variável tem mais variabilidade e tal, né? Então, às vezes uma variável tem uma medida, por exemplo, em metros, a outra tem uma medida em quilômetros, enfim, ou em litros, e seria possível comparar essas variações, né? Com essas unidades, não, mas eu posso utilizar o coeficiente de variação, e aí eu comparo o desvio padrão, né, divido pela média, e é uma forma de comparar se a variabilidade multiplicando por 100%. Eu posso aí, o coeficiente de variação fica uma medida que não tem unidade, e aí fica interessante eu comparar até mesmo entre variáveis. Mas, então vamos considerar a nossa planilha. Então, partindo da planilha que a gente tinha, aqui eu estou pegando a planilha, eu vou gravar essa planilha com outro nome, vou gravar aqui como análise 02. E também vou trocar esses nomes aqui. Essa descritiva 1 está muito geral, assim, é aquela que a gente calculou frequência. Vou colocar frequências aqui, que são as tabelas de frequência que a gente fez nos outros vídeos. Descritiva 2 foi usada para a gente fazer as medidas de centro. Vou colocar aqui centro. Ok? Essa é uma listinha de variáveis que a gente tem, que foi utilizado em outros vídeos para ficar um pouquinho mais dinâmica a análise aqui. E agora eu vou criar uma outra aba, que seria a aba de variação, onde a gente vai fazer, então, os cálculos, as medidas de variações, né? Bom, uma forma rápida de fazer é utilizando a função do Excel mesmo, né? Então, copiando mais ou menos essa aba aqui de centro, né, ó, que eu tenho uma variável aqui,
e algumas medidas, não é? Vou fazer esse mesmo tipo de planilha de análise com essa variação aqui, né? Então, meio que copiando aqui. Eu vou ter um indicador aqui, e agora eu quero saber a medida de variação que tem aqui. O desvio padrão, o coeficiente de variação e a variância para esse indicador aí, felicidade. Bom, esse indicador, como a gente sabe, em outros vídeos a gente preparou, né? Então eu tenho a planilha, a região denominada já felicidade ali. Então nessa planilha ele reconhece, é só eu colocar. Então a função para o desvio padrão é desvpad. Tem várias alternativas aqui. O desvpad antigo, ele é na função do Excel anterior, né? É desvpad apenas. Eu tenho o desvpad da amostra, desvpad da população, mas vou usar esse desvpad aqui, que é o desvio padrão da amostra, né? É uma fórmula, exatamente aquela que eu mostrei no slide que eu apresentei ali as medidas de variações, né, que tem, né? Então, e depois eu coloco felicidade, que seria o indicador, aquela coluna, aquela região dos dados, ok? Então, esse seria a medida de variabilidade, né? 1,14. Mas como que a gente pode ver isso? Né? O que que significa isso? Bom, como eu falei, ele é uma média de variações, né? Então, cada medida menos a média do indicador lá de felicidade, né? Aí eleva ao quadrado e soma tudo, divide por n menos 1, e aí tira a raiz. A gente pode até fazer esse cálculo lá, né? Vamos fazer o cálculo aqui. Como que ficaria? Bom, para fazer o cálculo aqui, eu teria que pegar, aqui, né? Só para ilustrar esse cálculo, aqui nesses dados, pegar essa coluna inteira aqui dos dados de felicidade. Para você copiar aqui, colar valores. Então, eu tenho todos aqueles cálculos, são 158 países, né, que responderam, que tiveram essa medida, né? E, bom, quanto que fica a média disso? Coloquei menos. Média de todos esses valores. Então, a média aqui deu 5,37. Bom, a primeira coisa que precisa fazer, né, para reproduzir é calcular. Querendo calcular mesmo esse indicador aqui, esse desvio padrão, a partir dos dados e dessa média. Simplesmente mostrando reproduzindo esse cálculo aqui dessa fórmula. Então, para cada valor, eu vou tirar a média e elevar ao quadrado. E depois disso eu vou somar tudo e dividir por n menos 1. Bom, então aqui eu vou fazer aquele cálculo desse valor menos a média, 5,37. Fixo esse valor da média e faço para todos. Então agora eu tenho os valores ali, né? O indicador menos a média, tá vendo? Esse daqui é 5,19 e a média é 5,37, então já deu negativo. Então é assim, você pega cada valor, tira o valor médio, ok? Então aqui seria o indicador. E aqui seria x menos a média, tá? X menos a média. Eu tenho que levar esse número aí ao quadrado, porque se eu fizer a somatória de todos esses números, vai dar zero, né? Que cada valor menos a média, se eu somar tudo, dá zero. Igual somar tudo isso aqui. Ou melhor, fazer esse aqui no final, né?
terminou todos os cálculos das médias, né? Se eu somar tudo isso, então, clicar aqui nessa soma, ó, dá um número muito baixo, 3,89 vezes 10 a menos 13, né? Então, 13 casas decimais, 0,000. Então, se a gente colocar no número, no formato aqui, não nesse formato científico, mas no formato de número mesmo, deu zero, né? Com duas casas. Só com 13 casas lá que vai acontecer alguma coisinha ali, vai mostrar alguma coisa. Então, até 12 casas dá zero, né? Então, praticamente é um erro numérico aí, porque, por definição, se você pegar todos os valores menos a média, somar dá zero. Por isso que, para fazer uma média dessas variações, é importante a gente elevar isso aqui ao quadrado, né? Fazendo essa fórmula, eu vou, antes de somar, tenho que elevar cada termo ao quadrado e somar tudo isso daí, né? Não tem sentido somar sem tirar esse número ao quadrado. Então, só para fazer o outro passo aqui, né? Essa outra coluna vai ser x menos a média elevado ao quadrado. Esse 2 aqui, não sei se eu consigo colocar essa fonte aqui, só para deixar claro que vai ser ao quadrado. Então, é esse número, chapéu aqui, centro circunflexo, ao quadrado, 2. Então, agora eu tenho esse número aí elevado ao quadrado, para todos eles, tá? Então, 158 valores. E agora sim, aqui eu vou somar ao quadrado. Essa soma que estava aqui é só para mostrar para vocês que dava zero. Mas aqui, então, a soma de todos eles... Opa! Deixa eu passar esse traço aqui. A soma de todos eles, 205. Bom, agora esse 205 é a soma de todos esses valores ao quadrado. Então, eu tenho que, para calcular o desvio padrão, eu já calculei, então, essa parte aqui, que deu aqui 205. Agora, eu tenho que dividir por n menos 1 e depois tirar a raiz. Então, aqui o desvio padrão, vou colocar aqui, desvio padrão da amostra, né, vai ser igual raiz, abre parênteses, daquele valor que estava ali, daquela soma desse 205, dividido, abre parênteses, n menos 1. Bom, tem 158, né? Então, aqui divide por 158, menos 1. Fecha o parênteses ali do n menos 1, fecha o parênteses da raiz. Então, aqui, ó, 1,14501, que é o mesmo desse, aqui está com mais casas decimais ali. Então, o mesmo valor. Então, esse desvio padrão aqui é o mesmo valor obtido aqui. Tá? Então, só fiz assim para ilustrar mesmo como ficou, né, o cálculo. Então, deixa eu colocar aqui as fórmulas também, né, para quem quiser ver. Esse cálculo que a gente fez aqui, no fundo é a raiz quadrada da soma, que está lá no G161, né, essa soma aqui, desses valores médios aqui, esses valores ao quadrado. Agora, essas três colunas que estão aqui, por exemplo, vou pegar essas daqui, né? Vou destacar elas aqui. E esse valor, simplesmente eu coloquei a felicidade ali. Esse outro, eu tenho que fazer o cálculo. Ctrl C. Deixa eu ver como que eu faço aqui. Esse é esse azulzinho aqui. Eu considerar, né, não, acho que vou colocar o F9, é melhor. F9, ele no fundo é o E9, né, menos esse J2, que é a média. Tá? E aí depois, esse que está do lado aqui, é simplesmente esse é o F9 ao quadrado. Então, deixa eu colocar aqui esse mais em vermelho aqui.
em rosinha, né? Então, vou colocar aqui o G9 vai ser igual ao F9 ao quadrado. Então, só para deixar claro aí os passos, né? E, e o desvio padrão aqui, eu só coloquei amarelo para dizer que é o mesmo valor. Então, eu fiz tudo isso só para ilustrar mesmo que o desvio padrão é uma média de desvios que a gente vai colecionando aí a partir do valor médio. E cada desvio, a partir da média, né, ele pode ser positivo ou negativo, mas para fazer essa soma, a gente tem que levar ele ao quadrado e depois somar tudo, né? E como é o desvio padrão da amostra, a gente divide por n menos 1 e depois tira a raiz, ok? A variância é esse número, esse valor ao quadrado. Então, esse valor aqui ao quadrado. Ah, deixa eu colocar também aqui a fórmula, né, do desvio padrão. Aqui a fórmula do desvio padrão calculado a partir da fórmula do Excel, né, 10 PAD, e aqui o desvio padrão calculado como raiz da soma de x menos a média ao quadrado dividido por n menos 1. Né? Então, é o mesmo resultado. A variância, aqui eu só coloquei o valor do desvio padrão ao quadrado. Mas também tem outra forma, né, que seria calcular a variância, que é VAR. E aí, também tem várias formas, variância da amostra, da população, mas o VAR aqui, que está do Excel anterior, numa versão anterior, é só colocar também a variância da amostra, né? E aí coloca o valor ali. Então, esse valor, ó, o mesmo valor obtido de cima, tá? Só que agora com a função do Excel. Esse de cima aqui é o desvio padrão ao quadrado, que é o resultado aqui da B3, que está na célula B3 elevado ao quadrado, que é a mesma coisa de calcular pela fórmula do Excel. Então, esse aqui também é variância, uma outra forma de calcular a variância. Tá? E agora o coeficiente de variação. O coeficiente de variação a gente calcula pela expressão, né, que eu tinha falado aqui. Coeficiente de variação é o desvio padrão dividido pela média. Então, aqui a gente tem o desvio padrão, né, ou então nessa forma aqui, e aqui a média da variável, 5,37. Então, nesse coeficiente de variação aqui, e depois multiplica por 100%, ou então formata com um percentual. Então, aqui eu vou fazer o desvio padrão dividido pela média. Aí deu 0,21, só que tem que multiplicar por 100 para ficar na forma 100%, ou então formatar aqui com esse percentual. Então fica 21% de variação. 21,3% de variação. Deixa eu voltar aqui, porque é melhor colocar aqui, por exemplo, percentual. Tá? Então, com isso eu multiplico esse número por 100 para falar em percentual. E aí a fórmula fica sendo só dividir mesmo, né, 100. Opa! Vou colocar aqui a fórmula também. Dividindo então esse B3 por J2 que está aqui. Okay? Então, 21,3% de variação. Não é muito. Bom, e quando você. O que é muito, o que é pouco, a gente vê. Depende muito das análises que você vai fazer, né? Alguns indicadores, principalmente indicadores financeiros, que tenha retorno no mercado de ações, assim, que tem a média baixa, assim, uma variabilidade alta no desvio padrão, esse coeficiente fica muito alto. Então, o coeficiente, a variação pode ser alta, né?
Por quê? Porque a relação entre o desvio padrão e a média, né, você divide pela média, é que vai contar. Então, se a média é muito. Se o desvio padrão é da ordem da média, né, então é muita variabilidade. A gente pode pensar naquela figura da distribuição normal, né? Nem todas as variáveis não são assim, né, nas distribuições, mas se a gente pensar que você tem opa, aqui, uma distribuição, você tem uma média, né, x médio, tá? E aí então você tem uma ideia de uma distribuição aí com os valores e se o desvio padrão, né, pensar assim que a gente tem aquela ideia que tem os desvios padrão, né, padrão ali, né, um desvio padrão S, 2S, assim por diante. Então, você tem uma média, por exemplo, 10. Se o desvio padrão for 1, então você tem ali 3 unidades de 3 desvios para cima, 3 para baixo, né? Se a distribuição for normal. Onde você tem aí a ocorrência dos valores, né? Agora, imagina que o desvio padrão então você sabe assim, ah tá, eu tenho a média 10 e então entre 7 e 13 os valores estão. Então você tem uma certa estimativa de onde que você pode encontrar esses valores de X. Agora, se você tem o desvio padrão assim muito alto, por exemplo, 10, poxa, você tem a média 10. E aí mais 30 e menos 30 já fica bem mais impreciso. Agora, e se o desvio padrão for 0,1? Nossa, a sua média é 10, e aí a variabilidade 0,1, nossa, então vai ser 10,3 e 9,7, assim, né, se a distribuição for normal. A região onde você vai encontrar valores. Então, é interessante medir essa relação entre o desvio padrão e a média, porque, de certa forma, você tem o quanto que está variando, né? O quanto que esses dados estão variando numa escala assim, numa medida que não tem a escala que você da medida do x, né? Porque pode ser litros, quilômetros, enfim, como eu falei. É uma comparação direta com o desvio padrão, do desvio padrão com a média, ok? Bom, então é isso, né? Na próxima vídeo a gente vai ver medidas de distribuição e posição relativa. Por enquanto, então, nesse vídeo foi mais para falar das medidas de variação, ok? Até mais, então.